Se tem uma certeza na vida, é de que todos vamos morrer. Só que uns vão primeiro e outros vão depois. A gente só não sabe quando. Finados é um dia desses em que a gente pode se recordar daqueles que já partiram, até que só a saudade se faça presente. Oi gente, aqui é a Fer Sugano, tudo bem? Comigo tudo bem, na graça de Deus, obrigada. Hoje vamos falar um pouco sobre o Dia de Finados, o que significa, como é que a gente lida com o luto. E vou te recomendar também alguns conteúdos que eu tenho aqui no canal e também outros que eu fiz essa pesquisa e trouxe para vocês. E vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo para que vocês possam depois ler esse conteúdo com mais calma, assistir também e trazer aí para o teu coração, para tua mente, para tua alma, para que tudo vá se acalmando e até que reste só a saudade, assim como eu disse. Antes da gente se aprofundar mais no conteúdo, deixa eu só fazer os lembretes da Fer. Então eu quero te pedir para você conferir se você já está inscrito aqui no canal. Se você não estiver, eu peço por favor que você clique no botão de inscrever-se e também já deixa o like nesse vídeo para que o YouTube possa distribuir o conteúdo para mais gente que precisa saber a respeito desse conteúdo, tá bom? E para quem já é inscrito no canal, o meu super obrigada. O que significa o Dia de Finados? Para falar um pouco sobre o que significa o Dia de Finados, no dia 2 de novembro, eu vou usar uma referência de um site cristão católico chamado Canção Nova. Então, em algumas partes está escrito assim, que para a Igreja Católica não se trata de um feriado qualquer, é uma oportunidade de nós rezarmos pelos nossos entes queridos que buscam a plenitude da vida diante da face de Deus. E que desde lá dos primeiros séculos, os cristãos já visitavam os túmulos dos mártires para rezar por todos aqueles que um dia fizeram a comunidade primitiva. E o Dia de Finados é celebrado no dia 2 de novembro, porque no dia 1 de novembro é comemorado a solenidade de Todos os Santos. Tem uma menção linda aqui que o Frei fez, e ele explicou que a esperança que deve brotar no coração dos cristãos, os quais são convidados a não parar na morte, mas enxergá-la na perspectiva da ressurreição de Cristo. Porque nós cristãos acreditamos na vida eterna, então a gente pode pensar assim que não termina aqui nesta terra, que realmente é uma passagem e que nós vamos nos ver na eternidade, porque nós acreditamos no céu, porque Jesus morreu na cruz por nós e nos deu a vida eterna. Escreve aqui nos comentários se você entende dessa mesma forma que eu entendo, porque é importante a gente pensar que aquele ente querido, aquela pessoa querida, por exemplo, meu pai e minha mãe, que são mais próximos a mim, eles estão lá na eternidade com Jesus. E isso conforta o nosso coração, porque um dia nós também estaremos. Porque a única certeza que nós temos realmente é da morte. E nós não sabemos quando. Eu amo pensar no céu. Então, para mim, fica tudo mais simples, mais fácil, mais assim, amoroso, sabe? Pensar que existe esse céu e que um dia eu vou fazer parte dele, se Deus quiser. E pela intervenção da misericórdia divina, eu vou conseguir chegar ao céu, purificando os meus pecados aqui na terra e crendo nessa ressurreição que Jesus deixou para nós. Eu sei que muitas pessoas têm medo de morrer. Eu sei que muitas pessoas não gostam de pensar sobre a morte. Mais à frente, eu vou falar sobre um livro para vocês que fala como é que a gente pode ver a morte de uma forma um tanto mais tranquila, se é que é possível, tá bom? Agora vamos falar sobre luto? Eu gosto muito de uma psicóloga chamada Marisa de Abreu. Ela tem canal no YouTube também, chamado Psicólogos em São Paulo. Talvez vocês também a conheçam. E eu fui até o site dela e trouxe aqui uma entrevista que ela disponibilizou sobre o luto pela psicóloga Estela Noronha para a Hit TV, assim que está escrito aqui, tá bom? Eu não tenho muita certeza, mas essa psicóloga Estela Noronha, ela deve fazer parte aí do consultório que a psicóloga Marisa de Abreu apresenta no canal dela. É importante lembrar que hoje eu só estou falando sobre o luto de entes queridos, pessoas queridas que já partiram desse mundo, porque também tem o luto, por exemplo, de uma pessoa que perdeu um emprego
Então ela precisa lidar com essa dor, essa perda, então ela fica em um outro momento, tá bom? Que nós vamos tratar só do luto dessas pessoas queridas que já partiram. Uma coisa que é muito importante, que a psicóloga Marisa de Abreu já trata aqui logo no início do texto lá no site, dessa entrevista, é que o luto ele é um processo e muitas vezes acontece logo em seguida ali a morte de alguma pessoa que nós perdemos. A gente fala perda, né, porque ela não está mais aqui na Terra conosco, mas lembre-se que dentro ali do nosso entendimento cristão, a gente entende que realmente é uma passagem que nos veremos lá na vida eterna. Para tratar esse momento que nós estamos vivenciando, é importante entender ali a luz da psicologia. Então ela deixa bem frisado aqui que requer muito tempo porque são condições emocionais e são diferentes para cada pessoa. Tem pessoa que logo vai entender, vai precisar de pouco tempo ali para se recolher, e tem pessoas que vão precisar de muito mais tempo, justamente porque nós somos seres humanos únicos. Então, na entrevista que ela fez, eu vou citar algumas coisas aqui que foram mencionadas. Eu gostei muito da primeira pergunta, que fala como é que a gente lida com os nossos sentimentos, essa enxurrada de emoções que acontecem para a gente lidar com o luto. E a psicóloga Estela responde que é necessário se conscientizar da dor, que muitas pessoas vão querer fugir disso, mas que é necessário ter consciência da dor para que a gente consiga superar a ausência dessa pessoa, entender que ela partiu e que um dia nós vamos também. É algo natural da vida. E que, segundo estudiosos, há também os 5 processos, tem gente que fala até em 7, sobre essas fases do luto, que são elas: a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação ou conciliação. Então, cada uma delas ali, as pessoas vão entender de uma forma, mas é preciso passar por isso para poder compreender melhor e também acalmar o nosso coração. Uma outra pergunta que ela trouxe aqui é como lidar com a culpa. E esse é um processo em que ela explica ser, segundo a filosofia dos tempos, é uma herança cultural. Então a gente precisa também compreender por que você está sentindo culpa. Mesmo que você estivesse longe dessa pessoa, você tentou se aproximar de alguma forma dela e pensar que você fez tudo o que você pôde dentro daquele momento que você estava vivendo. A culpa ela é uma interpretação, então a gente precisa analisar também por que é que está acontecendo aquela culpa. Então percebem que tudo é um processo de conscientização? Na terceira pergunta ela fala sobre como conciliar a vida, a rotina, se restabelecer após essa dor da perda. E é bem interessante que ela fala que através da superação e aceitação do fato ocorrido, ou seja, novamente a conscientização, e que não tem outro caminho. É pela dor, sabe? Você precisa sentir aquele momento também. Que superar não é esquecer. Então, mais uma vez, a psicóloga fala aqui sobre aceitar e continuar a viver, ou seja, você se conscientizar novamente, tratar isso aí dentro do seu coração, na tua mente, sabe? E voltar a viver, nem que seja aos poucos. Não é necessário, por exemplo, você começar a trabalhar e se dedicar tanto ao trabalho e esquecer de tirar um momento para pensar sobre o luto. Pensar naquilo que você ainda precisa resolver dentro de você, senão de nada adianta. E a Maria Helena Franco diz aqui, a coordenadora de estudos e intervenções sobre o luto lá da PUC de São Paulo, ela fala aqui, para lidar com a ausência do ente falecido, gira em torno de 1 a 2 anos. Gira em torno, tá? Então, cada pessoa precisa tomar cuidado ali, observar e tentar lidar com isso de uma melhor forma para que você fique bem, tá bom? Entre outras perguntas que elas conversaram foi sobre quando o luto passa a se tornar um problema. Tem pessoas que prolongam o sofrimento e não conseguem lidar com isso. Então, se aquilo está te prejudicando de alguma forma, é preciso de ajuda médica, tá? Uma intervenção médica para isso, para que você fique bem. Então, um psicólogo, um psiquiatra, uma terapia, se de repente aquilo que você faz no seu dia a dia não está ajudando.
Na outra pergunta, ela fala sobre como a sociedade se comporta em relação ao luto. E aí é muito importante a gente entender também que a nossa sociedade muitas vezes tem pressa de que a gente fique bem, para que a gente possa voltar ao trabalho, voltar à convivência social da família, escola, trabalho. Mas não é bem assim. Cada pessoa tem um jeito de lidar e precisa de um tempo para lidar com tudo isso. Claro, se prolongar é preocupante. Precisa de ajuda, mas se você estiver lidando com isso e as pessoas começarem a querer te ajudar, falando para que você deixe isso pra lá, que com o tempo você vai esquecer, sabe? Eu já ouvi tantas coisas, gente. Eu tô lendo aqui, mas eu tô lembrando das minhas coisas também, sabe? Que isso vai passar e vai ficar tudo bem. São pessoas que muitas vezes não têm maldade em te falar isso, mas não te ajudam porque não compreendem exatamente. E aí eu vou entrar em outra parte depois que eu comento aqui com vocês. Por mais que sejam bem intencionados, as pessoas às vezes não sabem o que dizer. E isso pode te tirar de um ciclo, de um luto importante para curar a tua alma, a tua vida. A próxima pergunta é sobre quando procurar um psicólogo. Então, depois dessa compreensão, dessa conscientização de que você não está bem, ou que você precisa de uma ajuda, de alguém que possa te entender sem julgamentos, você vai até um psicólogo, um psiquiatra. Então ele vai te conscientizar ainda mais, vai te colocar nesse processo de luto, passando pelas fases, respeitando o seu ritmo, para que você compreenda e volte aos poucos a viver em sociedade, no seu trabalho, na sua família, a sair se você não sai. É tudo aos poucos, gente. E, inclusive, falou aqui também sobre ele vai te ajudar a entender não só os aspectos emocionais, mas também os espirituais. E aí eu estou falando assim, não só de religião, mas dentro daquilo que você acredita, no ser divino que você acredita. No meu caso, eu sou cristã católica e isso me ajudou bastante também, essa minha fé em Deus. Sobre a minha experiência com o luto e com a morte, com o dia de finados, a relação mais próxima que eu tenho para falar é da minha mãe em 2010, em que ela faleceu, e o meu pai em 2015. E não foi nada fácil para mim. Com a minha mãe, eu tinha certeza que ela ia ficar bem. Então o processo foi bem doloroso, sabe? Foi bem longo. E quando eu estava ali, tentando me acostumar com aquela situação, em 2015, 5 anos depois, o meu pai também faleceu com o mesmo problema de saúde. Então foi um pouquinho, talvez, mais simples de entender a situação dele, porque eu já entendi o da minha mãe, mas nem por isso eu consegui lidar tão bem com tudo isso. Porque era mãe e pai, gente, era muito próximo a mim. E nós também tínhamos nossos conflitos familiares ali para resolver, que não foi simples. Então, além de todo esse processo de perda de uma mãe e de um pai, também tiveram os conflitos que toda família tem, em maior ou menor proporção. E eu fui buscar ajuda médica um pouco tarde, mas eu quero dizer aqui para vocês que mesmo que seja tarde, ainda é tempo. Não deixe de procurar ajuda, tá bom? Se você vê que você não está conseguindo realmente lidar, ou se alguém já te deu um toque, uma dica, igual uma prima minha muito próxima, ficou no meu pé falando, agora não é hora, será que não seria bom? E foi nesse empurrão que ela me deu o final aí que eu realmente busquei essa ajuda médica e acalmei ainda mais o meu coração. Olha a importância da gente ouvir as pessoas ao redor e também nos ouvirmos. Talvez seja só isso que você esteja precisando ouvir, um empurrãozinho de alguém. Será que serei eu nesse momento? Tomara que sim, né? Eu já falei bastante sobre meu pai, minha mãe nas redes sociais, porque é algo também que foi me confortando, foi me ajudando paralelamente ali a minha sessão de terapia com a psicóloga, e me ajudou bastante. Eu já vinha falando de alguma forma, mas não entendi o quanto isso me fazia bem. Quando eu entendi, eu comecei a lançar para o mundo também aquilo e entender que eu também não estava sozinha. Da mesma forma que eu tô falando aqui para ajudar alguém que precise, alguém falou para mim e me ajudou. E agora eu quero te dar algumas recomendações para que você veja alguns vídeos ou leia alguns livros, assista alguns conteúdos que
podem te fazer bem, tá bom? Podem contribuir também aí com o seu estado emocional de luto e te ajudar nessa conscientização, nessa compreensão melhor. Eu tenho um testemunho aqui no meu canal que eu fiz sobre de alguns sapatos velhos a vários novos, quase uma centopeia. Vejam que eu falo bastante coisa assim, até sobre o amor de Deus, sobre a minha vida, essa fase também de compreensão aí, de conflito com o meu pai principalmente, e que vai te ajudar a compreender essa tua fase, assim espero. O outro vídeo que eu fiz também é sobre a verdadeira alegria está nas pequenas coisas. Foram coisas que eu agreguei para minha vida e que me fazem até hoje me sentir melhor. Eu também trouxe aqui para o canal o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver e falei bastante sobre ele, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é especialista em cuidados paliativos. Vale a pena você dar uma olhada, porque é um livro que a gente reflete muito sobre a vida, principalmente. E uma das coisas que eu achei legal nesse livro é que eu descobri que o médico que cuidou da minha mãe é amigo da doutora. Então eu fiquei muito feliz de saber disso, porque eu me senti muito mais próxima a ela de alguma forma. Eu trouxe aqui também para o canal um escrito, porque eu gosto muito de escrever. Eu escrevi em outras redes, mas eu trouxe esse texto aqui de pai e filha, o tempo de cada um dentro das relações humanas. Os meus escritos, vou deixar aqui também para vocês verem, tá bom? Está em vídeo. O outro livro é do Mário Sérgio Cortella, Viver em Paz para Morrer em Paz. Se você não existisse, que falta faria? Ele vai nos conduzir a muitas reflexões e eu acredito que vai ser muito importante para você. É um vídeo que eu fiz com muito carinho e nos traz à tona esse pensamento, sabe? Parece que a gente só tá aqui andando, vagando à toa pela terra, né? Não, saiba que a sua existência é muito importante. Outro vídeo também é sobre a minha experiência com ansiedade e depressão, porque sim, mesmo sem saber, lá no comecinho da situação da minha mãe, eu tive ansiedade e depressão. E depois só foi ficando mais difícil ainda de lidar, até chegar o momento que eu entendi tudo e as coisas foram se acalmando bastante. Hoje eu ainda lido com tudo isso, tá? Mas é com muito mais calma e consciência, que é o mais importante, porque é igual tomar banho, sabe? A gente precisa tomar banho todo dia e muitas vezes mais de uma vez por dia, não é mesmo? Então a gente também precisa ter esse cuidado todos os dias com a nossa mente, com o nosso coração, para que a gente não caia novamente aí num problema maior, não consiga sair dele. Eu também trouxe um pouco da série do This Is Us, conhecendo a família Pearson, conversa. Eu amo essa série e me ajudou bastante também a entender muitas coisas. Inclusive, essa série foi a minha psicóloga, a Gláucia. Ela já esteve aqui também no canal. E ela que me recomendou assistir essa série, foi muito boa, para eu entender muita coisa, tá? Outro livro que eu tenho um carinho enorme por ele, que eu fiz vídeo aqui no canal, é Saiba 5 lições valiosas da vida, reavalie seus momentos e suas memórias. É sobre um livro chamado Antes de Partir, da Bronnie Ware. Depois tem também um livro aqui chamado A Cura do Ressentimento, do Padre Léo, que eu fiz um audiolivro, também fiz conversas aqui. Esse eu vou pedir para vocês verem o quanto antes, se vocês puderem também, porque talvez eu tire ele do canal. Não porque eu queira, mas porque o YouTube tem uma política aí sobre audiolivros, né? E talvez, não sei se eu vou conseguir mantê-lo aqui no canal, tá? Mas é uma preciosidade que vocês precisam realmente conferir. E me ajudou bastante também. Além disso, eu quero te recomendar uma música que diz muito, sabe? Olha, ela se chama Canção do Amor, do Tiago Brado. É um missionário católico, cantor. E ele fala, esta é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração, coloque-o na palma da mão. E aí depois no refrão ele fala, por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, abrace mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Vai te trazer um entendimento gigantesco, sabe? E uma calma para o teu coração, que você vai também conseguir avaliar a vida de uma outra maneira. Um filme que eu quero indicar é A Cabana. E aí você pode tanto ver o filme quanto ler o livro, que eu super recomendo. E vai te ajudar a entender bastante coisas também sobre o luto, a morte, tá?
Agora, livros, gente. Um deles que eu comecei a ler, ainda não terminei, mas já peguei bastante ali a parte que fala sobre o luto. Minha Avó Pede Desculpas. Tem os livros que eu falei, que eu fiz resenha aqui no canal e fiz uma conversa com o pessoal, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver e Viver em Paz para Morrer em Paz. E tem um livro chamado A Arte da Arrumação, que esse, gente, eu sempre falo, esse livro me tirou de uma depressão, tá? Me tirou da cama, eu falo que ele me levantou da cama, para você ver o poder dos livros. E um outro livro que eu recomendo muito que vocês leiam é o do Padre Marcelo Rossi, Amorização, a Cura do Coração. Porque ele tem um capítulo final lá que ele fala justamente sobre compreensão sem pressão para não virar depressão e com muita oração. Então, o Padre Marcelo, hoje mesmo, que eu estou gravando, dia 18/10/2023, ele chorou, gente, porque ele está lá em Nova York fazendo a dedicatória do livro dele, Amorização, a Cura do Coração. E ele mencionou bastante sobre as pessoas virem até ele e falar: ô padre, eu sei que o senhor não está podendo muito falar do seu pai ainda, que o senhor tirou esse ano para o senhor cuidar ali do seu coração, amorizar o seu coração e trabalhar o luto, mas eu preciso te falar, seu pai rezava por mim, seu pai foi muito importante na minha vida. Então, gente, tudo isso, o Padre Marcelo até chorou. Então, ele tem um programa na rádio que eu escuto todos os dias e que é um combustível na minha vida, tá? Você pode escutar esse programa que se chama No Colo de Jesus e Maria, todos os dias às 8 horas da manhã, ou então faz uma reprise às 10 horas da noite pelo site, o aplicativo da Capital com Você, lá de São Paulo. E eu escuto a hora que eu posso, geralmente de manhã, tá? Mas quando não, à noite mesmo. E ele fala sobre muitas coisas ali que vão te ajudar no seu dia a dia. Tem testemunhos, tem clamores, tem a parte que ele fala das mídias dele, as pessoas que o acompanham. E depois, lá no finalzinho, ele faz uma oração lindíssima. E muitas vezes ele nos leva ao colo de Jesus e Maria através da oração ali, com os nossos olhos fechados para quem pode. E a gente se vê indo de encontro a Jesus mesmo, amorizando nosso coração como crianças, sabe, sedentas de amor e de carinho. Então imagina você que de repente está sem aquele seu ente querido por perto. Imagina você se encontrar com essa pessoa nesta oração. E aí Jesus leva esse amor, esse carinho, esse teu abraço profundo a essa pessoa que você tanto amou aqui na Terra. É realmente assim para acalmar o coração, não é mesmo? Bom, gente, eu falei demais, eu vou ter que editar bastante esse vídeo porque ficou muito extenso, mas eu acredito que é muito importante tudo isso que eu falei para vocês e que posso te ajudar de alguma maneira com a minha experiência, com os conteúdos que eu trouxe, para que você fique bem e que você possa entender esse dia do finados realmente como um dia para você se recordar daquela pessoa com muito carinho, com muito amor, até que só a saudade se faça presente. Lembre-se de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Junte-se à nossa comunidade. Tem muita gente bacana que passa por aqui. Que você também possa ser uma delas, que eu vou amar te receber por aqui. O meu muito obrigada novamente a quem já faz parte aqui da comunidade. Deixe seu like para o YouTube distribuir o conteúdo, tá bom? O meu super abraço e até mais. Tchau!